Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema, bom, universal, né? O amor. Todo mundo fala, canta, pensa sobre isso. É verdade. Filósofos, religiões, artistas. O amor tem todo lugar. Mas e se a gente tentasse olhar para ele de um jeito um pouquinho diferente? Não só aquela emoção forte, sabe? Mas talvez como algo mais fundamental. Tipo uma peça-chave do nosso funcionamento como seres humanos? Exato. E se entender isso ajudasse a gente, na prática, nos nossos relacionamentos? Independentemente do que cada um acredita, né? Uma ferramenta, talvez? Isso. E para investigar essa ideia, a gente tem um material bem rico aqui. Tem uns trechos de conversas com o Bruno Goulart, que é instrutor de CNV, a comunicação não violenta. Ah, legal. O trabalho do Bruno é ótimo. Tem também coisas do próprio criador da CNV, o Marshall Rosenberg. Partes do livro dele, um vídeo e um resumo que foca justamente nessa visão da CNV sobre o amor. Material de primeira, então. Pois é. Então, a nossa missão aqui é meio que desempacotar o amor usando as lentes da CNV. Investigar essa ideia do Rosenberg, né? De que amor é, antes de mais nada, uma necessidade humana. Universal. Uma necessidade, não só um sentimento. E o que isso significa, na real? Como que essa visão pode gerar conexões mais autênticas. E tem um ponto curioso nas fontes, como isso poderia, talvez, dar uma base para interações éticas num contexto mais secular, sem depender só da religião para guiar a moral, entende? Interessante essa conexão com a moralidade secular. Vamos explorar isso, sim. Ok, então vamos lá. Normalmente a gente pensa em amor como, bom, sentimento, né? Aquela coisa intensa que dá frio na barriga, às vezes meio incontrolável. Sim, essa é a visão mais comum, acho. Aquilo que a gente sente. Mas aí vem a CNV e parece que vira o jogo, né? Vira mesmo. É uma distinção crucial que o Marshall Rosenberg faz. Para a CNV, o amor, olha só, não entra primariamente na categoria de sentimento. Ele é classificado como uma necessidade humana básica. Uma necessidade, como comer, dormir. Tipo isso, no sentido de ser essencial para a nossa vida florescer. Tá lá junto com segurança, autonomia, conexão. Pertencimento. Especificamente, o Rosenberg liga o amor à nossa necessidade de interdependência. É um ponto de partida bem diferente. Nossa, isso já muda bastante coisa. Precisa entender melhor essa diferença, então. Sentimento versus necessidade. Exato. Para a CNV, é fundamental separar os dois. Os sentimentos, pensa neles como, sei lá, luzes no painel do carro. Ou um termômetro. Indicadores. Isso, indicadores. Eles sinalizam se as nossas necessidades estão sendo atendidas ou não. E eles mudam, flutuam. Alegria, tristeza, raiva, medo, ternura. São temporários, digamos assim. Isso. Já as necessidades, elas são a força vital por trás de tudo. São universais. Todo ser humano tem. Conexão, respeito, autonomia, segurança, propósito e amor. Elas são constantes. Estão sempre lá, mesmo que a gente não perceba. Entendi. As necessidades são a raiz e os sentimentos são os frutos ou as folhas que mostram como a raiz está. Boa analogia, exatamente. Por exemplo, pega a necessidade de amor. Se ela está atendida, o que você pode sentir? Alegria, felicidade, paz, gratidão, talvez. Perfeito. Pode sentir ternura, inspiração. Agora, se essa mesma necessidade de amor não está atendida, tristeza, solidão, mágoa, talvez até raiva, frustração. Isso. Angústia, desespero. Percebe? Os sentimentos são a manifestação, a necessidade é a fonte. Faz todo sentido. E isso me lembra aquela metáfora que o Rosenberg usava muito, né, da girafa e do chacal. O Bruno Goulart também falou disso. Ah, sim, clássica. A girafa, com o pescoço longo para ver além, e o coração grande. Representa a CNV, né? Que consegue enxergar essas necessidades profundas, tipo a de amor, como algo constante. Exato. E o chacal? O chacal é a nossa comunicação mais reativa, né? Julgadora, que fica ali no superficial, confundindo amor com um sentimento passageiro, ou usando como moeda de troca. Ah, se você me amasse, você faria tal coisa. Ou pior, usando amor como uma exigência vaga, né?
sem dizer o que realmente quer. E tem aquele ponto importante do livro da CNV sobre o jeito que a gente fala. Aquela mania de dizer, eu sinto que você não me ama, ou sinto que fui ignorado. Ah, sim. O famoso sinto que seguido de um pensamento ou julgamento. Exato. A CNV diz que isso, na verdade, não é expressar um sentimento de verdade, é uma avaliação disfarçada. E o que acontece quando a gente faz isso? Acaba mascarando os sentimentos reais, né? Tipo, talvez a pessoa esteja sentindo tristeza, ou medo, ou insegurança. E também esconde a necessidade que não está sendo atendida. Talvez necessidade de, sei lá, consideração, confiança, pertencimento. Precisamente. Usar sinto que, seguido de uma interpretação da ação do outro, é um atalho para desconexão. É uma armadilha da linguagem mesmo. Total. E aí, entender o amor como necessidade, segundo a CNV, é só o primeiro passo, certo? Exatamente. Reconhecer é fundamental, mas não basta. O passo seguinte, e olha, esse é desafiador na prática, é aprender a traduzir essa necessidade que pode parecer meio abstrata em pedidos. Pedidos, tipo, me ame mais? Aí é que tá o pulo do gato. Não pode ser vago assim. Tem que ser pedidos claros, positivos e concretos. Algo que a outra pessoa possa de fato fazer. Ah, entendi. Me ame mais não diz o que fazer. Não diz nada, o Rosenberg batia muito nessa tecla. Ele contava aquela história, acho que tá no vídeo Do You Love Me, sobre como pedir amor genericamente não leva a lugar nenhum. Lembro disso. A pessoa pede, eu só quero que você me ame. E aí? E aí a outra pessoa fica tipo, tá, mas o que eu faço agora, concretamente, que pra você seria uma demonstração de amor? A nossa dificuldade em responder a isso mostra o quanto a gente às vezes espera... Que o outro adivinhe. Exato. Que o outro tenha uma bola de cristal e saiba magicamente o que a gente precisa, sem que a gente precise ter o trabalho ou talvez a vulnerabilidade de pedir claramente. A CNV nos convida a sair dessa fantasia. E olha, é aqui que a coisa fica muito prática, né? Para quem está ouvindo e quer algo para aplicar no dia a dia. A CNV dá uma ferramenta mesmo. Com certeza, não é só teoria. É sobre transformar algo que parece etéreo, como quero amor, em ações observáveis, comunicáveis. Construir uma ponte, né? Entre o que eu preciso lá dentro e o que o outro pode fazer aqui fora para ajudar a atender. Parece simples falando assim, mas... Mas exige treino, exige consciência no momento, não é fácil. Especialmente quando a gente está chateado ou com raiva. Imagino. Os exemplos do livro mostram bem o problema da comunicação vaga, né? Lembro daquele casal. Qual deles? Ele dá vários. Aquele em que a esposa pedia para o marido mais liberdade para ser ela mesma. Uma frase bonita, né? Super poética. Sim, mas e na prática? Pois é. Quando foram investigar com a CNV, o que ela realmente queria era algo tipo... Eu gostaria que você sorrisse e dissesse que tá tudo bem com as coisas que eu faço. Olha a diferença. Muito mais específico. E factível, né? Totalmente. Ou aquele outro caso do homem reclamando no trem que estava muito lento, falando alto e incomodando todo mundo. Mas sem pedir nada pra ninguém, né? Só espalhando a frustração dele. Isso. A falta de clareza só gera ruído, mal entendido, conflito. Por isso a CNV insiste tanto na clareza. E tem duas chaves para isso no pedido. Usar a linguagem de ação positiva e pedir ações concretas. Ação positiva. O que é isso exatamente? É focar no que a gente quer que aconteça, e não só no que a gente não quer. Em vez de dizer, para de gritar comigo, talvez tentar. Eu gostaria que a gente conversasse num tom de voz mais baixo. Pode ser? Ah, entendi. Dizer o que eu quero, não só o que eu não quero. E a parte da ação concreta. É sair do abstrato. Quero mais respeito é muito vago. O que é respeito para você aqui e agora? Talvez seja, gostaria que você me olhasse nos olhos quando a gente está conversando sobre isso. Isso é concreto, observável. Faz sentido. Dá uma direção clara para outra pessoa. Exato. E é importante dizer, isso não é garantia de que a pessoa vai fazer, tá? Ela sempre tem a escolha de dizer não. A CNV respeita a autonomia de todos. Claro, não é manipulação. De jeito nenhum. Mas um pedido claro aumenta muito a chance da gente ser compreendido e se a pessoa escolher atender, ela sabe exatamente o que fazer. Isso geralmente cria uma disposição maior para colaborar,
Porque a ação vem da vontade, da compreensão, não da culpa ou da obrigação que uma crítica gera. E a conexão se fortalece nesse processo. Exatamente, fortalece a conexão. E essa história toda de focar em necessidades universais, em comunicação que busca conectar, isso abre uma porta bem interessante para pensar em moralidade, né? Especialmente para quem não segue uma religião específica. Com certeza, nas conversas com o Bruno Goulart, ele menciona isso, né? Cita até neurocientistas como Sam Harris. Sim, que argumentam que a empatia, a compaixão, essa vontade de ajudar o outro, podem ter raízes biológicas mesmo. Coisas que a gente vê até em bebês. Pois é, e isso meio que desafia aquela ideia mais antiga de que, sem Deus ou sem religião seria o caos, cada um por si, sem moral nenhuma. Exato. Como se a moralidade fosse algo que viesse só de fora, imposta. E a CNV se encaixa muito bem nessa discussão de uma ética mais humanista, talvez, porque ela se baseia justamente nessas necessidades humanas universais. Amor, respeito, segurança, autonomia. Isso. Pertencimento, contribuição. São valores que todo mundo compartilha, no fundo, não importa a cultura, a crença ou a falta dela. Essa universalidade cria um chão comum, sabe? Para a gente poder conversar e colaborar. Um terreno comum para a ética, então? Pode ser visto assim. E a ferramenta para navegar nesse terreno é o processo de empatia na CNV. Empatia. Mas não no sentido de sentir pena, né? Ou de concordar com o outro. Não, de jeito nenhum. Empatia na CNV é um esforço ativo, consciente, de esvaziar nossa mente dos nossos próprios julgamentos, das nossas teorias sobre o outro. E tentar captar o quê? Tentar captar quais sentimentos e quais necessidades estão vivos naquela pessoa naquele momento. O que está por trás do que ela está dizendo ou fazendo. Nossa, e isso seria a base para a interação moral? Buscar essa humanidade compartilhada? Olha, o que é fascinante é ver como essa prática, essa busca pela necessidade do outro, pode construir pontes mesmo em situações muito difíceis. O Rosenberg usou isso... Em lugares de conflito pesado, né? Israel e Palestina, Ruanda... Exato, entre gangues rivais. Ele mostrava que mesmo onde o conflito parece insolúvel, se você consegue conectar as pessoas no nível das necessidades universais não atendidas... Tipo, ambos os lados precisam de segurança, de respeito, de reconhecimento. Isso. A conexão acontece ali, nesse nível mais profundo, não nas estratégias ou nas posições que cada um defende. É um caminho para construir entendimento mútuo. Lembrei do exemplo que o Bruno deu do pai preocupado com o ensino da evolução na escola. Ah, sim. Um tema delicado. Se você chega confrontando, querendo provar que a ciência está certa e ele está errado... Provavelmente só vai gerar mais defesa, mais briga. Pois é. Mas a abordagem da CNV seria diferente, né? Tentar entender a necessidade por trás da preocupação dele. Exatamente. O que será que está vivo ali para ele? Talvez uma necessidade de proteger o filho? De segurança? Espiritual? De coerência com os valores da família? E ao tentar entender e validar essa preocupação, tipo, entendo que você se preocupa com o bem-estar do seu filho e quer garantir que a educação dele esteja alinhada com seus valores. Você cria um espaço de confiança, abre a porta para um diálogo diferente. Talvez um diálogo onde seja possível buscar soluções que atendam às necessidades de todo mundo ali, do pai, da escola, do próprio filho. É uma ética da conexão, então, do respeito mútuo e totalmente aplicável por qualquer um, né? Não depende de concordar com o outro. De forma alguma. O objetivo não é ganhar a discussão, é compreender e buscar soluções conjuntas. É uma abordagem bem prática para lidar com diferenças. Isso tem tudo a ver com aquela frase do Rosenberg que o Bruno citou, né? Que o objetivo da prática da CNV é a gente se tornar progressivamente menos bobo. Ou menos burro, como ele falava mais diretamente. Sim, adoro essa frase. Não é sobre ser perfeito na comunicação da noite para o dia. É um processo contínuo. Um aprendizado para reduzir os julgamentos automáticos, os maus entendidos, e aumentar a nossa capacidade de se conectar com a gente mesmo e com os outros. É uma jornada. Uma jornada de ficar menos bobo nas nossas interações, é isso. E falando em aplicação prática,
Achei muito interessante aquele desafio que mencionaram do Jorge Guerra e do Bruno Goulart para grupos ateístas tentarem usar a CNV nos debates online. Ah, sim. Naqueles grupos de WhatsApp que costumam pegar fogo, né? Exato. Em vez de só querer refutar o outro, de ganhar a briga, tentar usar a empatia. Tentar entender qual é a necessidade por trás da opinião da outra pessoa, mesmo que eu discorde totalmente. É uma aplicação direta num espaço secular que muitas vezes é super polarizado. Tentar construir pontes onde normalmente só se constrói muros. Dialoga totalmente com essa ideia de uma moralidade mais prática, né? Baseada na tentativa de se entender mutuamente, mesmo discordando. Sem dúvida. Mas essa busca por conexão, por compreensão, ela não pode ser só para o outro lado, né? Tem que começar em casa. Dentro da gente. Exatamente. A CNV dá uma ênfase enorme nisso. Autocompaixão, autoempatia. Porque, vamos combinar, muitas vezes a gente é o nosso pior carrasco, né? Nossa, nem fala. Aquela vozinha interna que fica: você errou de novo? Não acredito que fiz isso. Sou um fracasso mesmo? Isso. E esses julgamentos geram o quê? Culpa, vergonha, inadequação. Sentimentos que podem paralisar a gente. Parece um ciclo vicioso, né? A gente erra, se critica duramente, se sente péssimo, e esse sentimento ruim acaba atrapalhando a chance de aprender com o erro e fazer diferente depois. Atrapalha total. E como fica a nossa capacidade de se relacionar? De dar e receber, amor, conexão, se a gente está em guerra interna? Difícil, né? Como oferecer algo que a gente não está conseguindo nem dar para si mesmo. É essa a questão. A autocrítica constante drena a nossa energia. E aí entra o processo de luto e autoperdão na CNV, que é basicamente aplicar essa mesma empatia que a gente busca ter com os outros para a gente mesmo. Como assim, luto e autoperdão? Quando a gente faz algo que se arrepende, em vez de cair na chicotada do como eu pude ser tão idiota, a CNV convida a gente a investigar. Primeiro, quais sentimentos surgiram em mim, antes, durante e depois? Medo, raiva, frustração, tristeza. Ok, identificar os sentimentos. E depois, o passo crucial. Quais necessidades minhas não estavam sendo atendidas naquele momento e me levaram a agir daquele jeito? Ah, buscar a necessidade por trás da ação errada. Exatamente. Talvez eu tenha agido por medo, porque minha necessidade de segurança não estava atendida. Ou por frustração, porque minha necessidade de eficácia ou de respeito não estava sendo ouvida. Ao identificar essa necessidade, sem se condenar, a gente se conecta com a nossa própria humanidade. Entendi. O luto não é pela ação em si, mas por não ter conseguido atender aquela necessidade de um jeito melhor. Isso, o luto é por não termos encontrado uma estratégia mais alinhada aos nossos valores para cuidar daquela necessidade. E o auto-perdão vem dessa compreensão compassiva. Ok, eu agi assim, tentando cuidar dessa necessidade importante para mim. Isso libera a energia que estava presa na culpa, na vergonha. Libera para quê? Para o aprendizado, para a mudança. Exatamente, libera para aprender e para buscar formas mais conscientes e construtivas de agir no futuro. É um passo gigante para a autenticidade. Entendi. Então, não é para passar a mão na cabeça. É para entender a raiz da ação na necessidade não atendida, para poder escolher diferente depois. Isso me liga com outro ponto do material, sobre escolha versus obrigação. Sim. Outro exercício poderoso de autoconexão que a CNV propõe é pegar todas aquelas coisas que a gente vive dizendo que tem que fazer ou deve fazer. A lista é longa. Tenho que trabalhar, tenho que ir na academia, tenho que ligar para fulano. Essa lista mesmo. E aí o exercício é experimentar substituir o tenho que por eu escolho fazer a ação. Porque eu quero a necessidade que essa ação atende. Eu escolho ir trabalhar hoje porque quero segurança financeira. Ou porque valorizo a contribuição que dou na minha equipe. Isso. Ou porque quero aprender coisas novas. Tentar encontrar a necessidade ou o valor que aquela ação,
mesmo que chata às vezes, está honrando na sua vida. Mesmo para tarefas que a gente não gosta. Principalmente para essas. Fazer esse exercício pode revelar a conexão com algo que é importante para a gente. E isso muda completamente a sensação de peso, de obrigação imposta, transforma em escolha consciente. Tira aquele peso do tenho que. Exato. E quando a gente age a partir dessa escolha consciente, conectada com nossos valores, a qualidade da nossa energia é outra. Isso impacta tudo, inclusive os relacionamentos. O amor, pensando nele como as ações que nutrem conexão, cuidado, apoio. Flui de um lugar diferente, mais genuíno. Muito mais. Flui da vontade de contribuir para a vida nossa e a do outro e menos da culpa, do medo, do dever. A interação fica mais leve, mais autêntica. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. O que essa nossa conversa, baseada nas fontes, está mostrando? Primeiro, a CNV propõe um olhar diferente para o amor. Não só um sentimento, mas uma necessidade humana básica, universal, ligada à nossa interdependência. Certo? Certíssimo. Um pilar da nossa existência. Segundo, para essa necessidade ser nutrida de verdade nos relacionamentos, não adianta ficar no vago. Precisamos aprender a fazer pedidos claros, concretos, focados na ação positiva. Algo que o outro possa entender e, talvez, atender de bom grado. Essencial para a comunicação funcionar. Sair do me ame pro poderia me dar um abraço agora. Boa. Terceiro, essa abordagem toda centrada em necessidades que são de todo mundo e na prática da empatia. Ela oferece um caminho bem interessante para construir interações éticas, morais, que não precisam de um dogma religioso por trás. Pode ser muito útil para quem busca uma base moral mais secular, mais focada na experiência humana que a gente compartilha. Sim, uma ética da conexão e do respeito mútuo, baseada no que é universalmente humano. E por último, mas super importante, a conexão verdadeira com os outros parece que começa dentro da gente, com a autoconexão. Praticar a autocompaixão, entender nossas mancadas a partir das nossas necessidades e transformar os tenho que em eu escolho. Fundamental. Cuidar da relação com a gente mesmo para poder ter relações mais saudáveis com os outros. Bom, chegamos ao final dessa exploração. Fica uma sensação, pelo menos para mim, de que entender o amor como necessidade e aprender essa linguagem da vida, como o Rosenberg chamava a CNV, para falar das nossas necessidades e ouvir as dos outros com empatia de verdade, isso pode ser muito transformador. Muda a qualidade das nossas conexões, né? Com parceiros, família, amigos, colegas. E com a gente mesmo, né? Abrindo espaço para mais aceitação, menos autocrítica destrutiva e mais crescimento. Com certeza. E para fechar, queria deixar uma provocação no ar pensando em tudo isso. Se o amor, a conexão, o respeito, a segurança, se tudo isso são necessidades universais, que estão lá no fundo de todo mundo, não importa a crença, a ideologia, e se a CNV oferece um método prático que dá para aprender, para a gente se conectar nesse nível humano mais básico, ouvindo com empatia, falando com honestidade. Um método para acessar essa humanidade compartilhada. Será que investir tempo e energia para aprender e talvez até disseminar essa linguagem da compaixão não seria um dos caminhos mais concretos, mais pragmáticos para a gente construir pontes, sabe? Pontes sobre essas divisões todas que fragmentam tanto o mundo hoje, para criar um pouquinho mais de entendimento e, quem sabe, um pouquinho menos de conflito. Uma aposta na conexão humana como caminho para um mundo melhor. É uma bela reflexão para a gente levar. Fica aí a reflexão.